Meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações. É com alegria no coração que estamos mais uma vez aqui reunidos em uma das casas do Manuel Quintão. Sejam todos muito bem-vindos, abraçados, se sintam acolhidos neste momento. Bom, o tema que nós escolhemos para a reflexão de hoje, como a nossa irmã falou, é sobre a velhice, fase de regeneração do espírito. E a gente vê a importância de saber envelhecer. Não sei porquê, né? O jovem acha que não vai envelhecer, né? Quando a gente é mais jovem, a gente pensa nisso, né? E quando a gente vai chegando na meia-idade, e aí a gente já está se aproximando, né, da melhor idade, para quem também já está na melhor idade, ou na terceira idade, aí a gente já começa a se preocupar mais um pouquinho, né, com essa velhice, com o tempo que a gente está vivendo aqui. Então, assim, em 2025, o Brasil é considerado o 6º país em número de idosos. Ou seja, aumentando cada vez mais. A nossa população está envelhecendo. E, consequentemente, se ela está envelhecendo, está nascendo menos crianças. Hoje em dia, né, antigamente, as famílias eram numerosas. Hoje, o casal é um filho, 2, 3, já é a gente já, né? A ficar assim, eita, acho que coragem. Meu filho mesmo teve 3 filhos. Então, corajoso você na época de hoje, né? Eu tenho um sobrinho lá em Anápolis, que ele 5 filhos, na época de hoje. E a gente fica assim, admirado, né? Admirado. Tão admirado. Aí ele tem uma das meninas, que se chama Rosa. E tem um menininho também. Tem uma mais velha, a Rosa é a terceira. A primeira, aqui a primeira, teve o segundo, a terceira, a Rosa. E aí eles planejaram ter mais um filho. Aí chegou para um menino e disse, olha, o que é que você acha da ideia de ter mais um irmãozinho? Aí ele ficou todo feliz, né? E aí, que nome que a gente colocaria no teu irmãozinho quando ele chegar? Aí ele disse assim, papai, nós já temos Rosa, não é? Porque uma das meninas se chama Rosa. Aí ele disse, então vamos chamar de Azul. O menino. Aquela infância, né? Coisa linda a infância. Eu vi que só quando ele me contou essa história, né? Então vamos chamar de Azul. Ou seja, tem uma menina aqui chamada Rosa, se vier um menino, vamos chamar de Azul. E a gente tem essa coisa, né? Do azul e do rosa aí, simbolizando o sexo, né? Então, assim, a gente vê que a taxa de infertilidade hoje está diminuindo cada vez mais e a fila não deixa de crescer no plano espiritual. Os espíritos querendo reencarnar. Essa é uma grande realidade. Eu sigo uma família no Instagram, onde ela teve a primeira gravidez e foram quíntuplos. 5 filhos de uma vez. Hoje os meninos estão com 5 anos. Então eu sigo eles no Instagram. São os quintuplos. Os quíntuplos, né? E assim a gente vê que a OMS, ela fala sobre isso, né? Com o aumento dos idosos. E com o aumento dos idosos, a sociedade precisa desenvolver, né, ações sociais para enfrentar essa realidade que são os idosos. Então a gente vê assim, dificuldades nas ruas, dificuldade de acessibilidade para quem é idoso. A gente chega numa loja, no supermercado, hoje tem, né, as filas do idoso, mas são pouquíssimos o atendimento. A pessoa na fila do idoso demora muito mais para ser atendido do que na fila normal, porque tem pouco atendimento. As lojas ainda não estão sensibilizadas para essa grande realidade. Então a gente tem que ver as rampas de acesso, né? Tudo isso a gente tem que ver. E aí, como é que ficam as nossas casas? Para
dar a continuidade e qualidade de vida aos nossos idosos, aos nossos parentes, nossos familiares que estão envelhecendo. E será que a gente precisa de adaptar só a casa da gente só por conta dos idosos? Não. Porque não só o idoso tem dificuldade de acessibilidade, mas também poderá vir criaturas com necessidades especiais. Nós temos um amigo na Federação Espírita Pernambucana e são muitos anos atrás, ele assistiu uma palestra dele e ele contando a situação, a experiência de vida dele, que ele passou por uma experiência bem interessante. Ele disse que não tinha casado ainda e o sonho dele era casar. Olha, não é só mulher que sonha casar não, viu? Tem homem que também sonha em casar e constituir família, né? E ele sonhava em casar e constituir família, só que o ideal dele, o ideal de vida para ele, era que conseguisse se casar com uma esposa bem mais jovem do que ele. Ele não aceitava, na mente dele, uma esposa com mais idade. Então ele queria uma mais jovem, porque ele pensava assim, ele dizendo que pensava assim, que na velhice ele teria alguém para cuidar dele. Bobinho, né? Que alguém para cuidar dele na velhice. Se ele casasse com uma esposa mais velha do que ele, quem iria cuidar seria ele, provavelmente, né? Ele pensava na cabeça dele. E aí ele conseguiu conhecer uma jovem, se apaixonaram e se casaram. Quando eles decidiram a lua de mel deles, eles foram de carro daqui para João Pessoa, de carro. Ele dirigindo, ela do lado, aquela felicidade toda. No caminho aconteceu um acidente grave com eles. E nesse acidente grave, ele saiu ileso, sem nenhum arranhão. E ela ficou paraplégica. Estão casados até hoje, isso já faz mais de 30 anos, 30, 40 anos. Eu conheço essa história dele. Continuam casados e bem casados. E aí ele disse o seguinte, ele disse que pensou, né, assim, o que são os planos da gente e o que são os planos de Deus. O que é que a gente precisa para a gente, né? E ele disse que sentiu a necessidade de adaptar o apartamento novo deles, que eles tinham conseguido comprar um imóvel, né? E fez toda uma adaptação para poder ela ter uma vida com movimento dentro de casa. Então, pia, armários, banheiro, que ela pudesse circular com sua cadeira de roda e pudesse desempenhar uma atividade, o que ela quisesse dentro de casa, que ela tivesse condições de fazer. E com isso, ele disse que teve que reformar o apartamento todo para atender às necessidades dela, que passou a ser cadeirante. Então, a gente vê a necessidade, né? Então, ele teve essa necessidade independente, ela não chegou à velhice, estava jovem, e bem mais jovem do que ele, e passou por essa situação, por essa experiência, né? Então, o que fazer para saber envelhecer? Será que a gente para pensar um pouquinho a respeito disso? O que é que a gente está fazendo? O que é que a gente pode fazer para saber envelhecer, né? E saber viver, a gente não tem que esperar só chegar à velhice, não, para pensar nisso, não. A gente tem que saber viver em todas as etapas da vida da gente. Saber viver como jovem, como adolescente, como adulto. Nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, saber viver é isso. Não é você esperar a velhice chegar para você saber viver como um velho, ou como um idoso, ou como um adulto. Não, é você saber viver a fase atual, a qual você está vivendo, porque tudo passa nessa vida. E as nossas fases, também o nome já diz, é fase, e fase passa. Então, a gente tem essa consciência. Então, a fase que eu estou vivendo hoje, eu tenho que procurar viver bem a fase que eu estou hoje. Isso é muito importante. Então, ele fala também aqui a importância de se ter uma vida saudável, com a prática também de exercícios, né? De vitaminas, de sol, que o sol é um grande, que nos ajuda muito para uma saúde nossa, né? Tem gente que pouco toma banho de sol, né? Nem 10 minutos por dia, não chega no sol, não se dispõe a tomar um banho de sol de manhã logo cedo, não tem tempo, mas final de semana também não, então por aí vai, né?
Então, desde jovem a gente tem que saber viver bem a cada dia, né? Com saúde ou com doença. Porque a pessoa também que convive com doença, desde jovem, tem que também saber viver bem. Um jovem ou uma criança com diabetes, não tem cura diabetes. Então, tem que aprender a viver com as limitações da doença, até qualidade de vida. Então, não é se ficar se martirizando o tempo todo. Ah, porque eu sou hipertenso, não posso comer sal. Ah, porque eu sou diabético, não posso comer açúcar. Ah, porque eu sou isso, sou aquilo, aquilo outro. Começa se rotulando e aí esquece de viver e vai se tornando uma pessoa o quê? Triste, uma pessoa amargurada. Eu tenho uma amiga que hoje ela está internada, está no Esperança. Saiu da UTI, está com 2 dias, saiu da UTI. E ela trata um câncer terminal. Jovem, com um filho de 14 anos. E ela descobriu que o câncer dela não tem cura. É um tipo de câncer ainda raro que não tem cura. Então tudo é paliativo. E eu conversando com ela, disse: como é que você consegue administrar? Que é uma pessoa alegre, uma pessoa jovial, uma pessoa que quando pode, ela viaja aqui por perto, pega o carro. A gente foi para João Pessoa, aí eu viajei com ela, vamos passar o final de semana em João Pessoa, vamos? Quando chegou lá de tarde, quando foi de noite, tivemos que voltar. E ela foi direto para a UTI. Começou até a passar mal, sentir dores muito fortes no abdômen, que o câncer é na região do abdômen. E ela começou a, sabe, e a gente teve que voltar. Mas ela não deixa de viver, ela não deixa de ser feliz, de mostrar essa alegria, essa felicidade. Aí eu perguntei para ela: como é que você consegue administrar isso, sabendo que tem uma doença tão grave? Ela disse: olha, eu encaro da seguinte maneira: da mesma maneira que uma pessoa que tem diabetes e que tem que conviver, que não tem cura, né? Uma pessoa que é hipertensa, uma pessoa que tem outras doenças autoimunes, que tem que conviver com aquilo ali, e tem o quê? Paliativo, tem que tomar medicação, tem que seguir as rotinas, tem que estar sempre no médico, tem que ter acompanhamento. Então é isso que eu faço. Então eu cuido da minha mente como se eu fosse portadora de diabetes. Então eu não penso no câncer em si, já que eu não posso dar jeito para ele. Então, se eu ficar pensando nele, eu vou pensar em quê? Em morte. Quando a gente pensa em morte, a gente pensa em quê? Em fim. Nós sabemos que nós não morremos. Quem morre é apenas um corpo de carne e um corpo físico. Não é? O espírito, ele está aqui vivendo uma experiência carnal. Não é eu que vou viver uma experiência espiritual. Não, eu sou um espírito vivendo uma experiência terrena. Então ela disse que administra muito bem a cabeça dela com essa doença. Já fez diversas cirurgias, está sempre com metástase, ela faz 2 tipos de quimioterapia, mas tudo paliativo, porque não tem cura a doença, né? Então, as pessoas com mais idade, né? 65% das pessoas que têm mais idade, 65% apresentam hipertensão. 20% apresenta depressão. E numa população idosa, 95% tomam algum tipo de medicamento. E até sem ser idosa, porque hoje em dia até as pessoas hoje tomam algum tipo de medicamento. Então é raro hoje a gente encontrar uma pessoa que diz assim: eu não tomo remédio nenhum. Existe, mas é muito raro. E aí tem pessoas que a gente conversa: eu tomo ômega 3, eu tomo vitamina C, eu tomo não sei o que, eu tomo vitamina não sei o que, eu tomo... E vai dizendo, sabe, aquela relação de coisa assim, para poder ou procurar ter um pouco mais de saúde, né? Cuidando da sua saúde e por aí vai. E a OMS, né? A Organização Mundial de Saúde, ela diz que a saúde é pleno bem-estar, é um pleno bem-estar bio, psico e social. Antes, a OMS só dizia isso. Hoje, ela acrescenta que não é só o bem-estar bio, psico e social, mas também o espiritual. Que hoje a OMS não desassocia a parte espiritual para você ter um bem-estar físico
e psíquico e emocional. Porque a partir do momento que você pensa que você é só matéria, só um corpo de carne, você começa a se deprimir, você começa a ficar triste. Tem gente que diz assim, rapaz, eu envelhecer, eu perco o sentido da vida. Porque você acha que não tem sentido de viver, porque ele não vê o sentido da vida aqui, ele estando idoso, ou estando com doenças graves, né? Não vê o porquê da vida, né? Então, independente da enfermidade, a gente tem que ter e trabalhar esse lado espiritual da gente. É muito importante isso, muito importante o lado espiritual, porque nós somos espíritos eternos. O espírito não morre, é só o corpo de carne, o espírito não adoece, porque ele não tem a parte orgânica, a parte física. Muito que é o que acontece é quando ele volta para o plano espiritual, ele volta com lembranças, até ele se conscientizar de que são apenas lembranças do que ele passou, do sofrimento que ele passou. Então é importante a gente trabalhar isso na gente, né? E o idoso também é importante a inserção social, para ele se sentir ativo e participante da sociedade, porque o que é que acontece? A pessoa vai ficando idoso e vai se acomodando dentro de casa. Fica, não estou querendo sair não, não dá não, aqueles ambientes não dá mais para mim não, ambiente de barulho, procura um ambiente que você se adeque mais, mas não deixe de sair, não deixe de se relacionar com as pessoas, não deixe de ter encontro com as pessoas. Então tem a pessoa se isola. Então muitas vezes em casa você tem uma pessoa com mais idade, aí vai ter um evento na família, não estou afim de ir não, estou tão cansado, é tanta dor no corpo, porque vai se demorar, vai se terminar tarde, não tenho paciência, não, vocês vão e eu fico em casa. Vocês vão e eu fico em casa, é churrasco, não gosto. Tudo arranja uma desculpa para não ir, para não participar, e às vezes se torna até uma guerra dentro de casa, porque o idoso não está querendo mais sair de dentro de casa. Vai se acomodando cada vez mais e vai restringindo a sua vida social. Então ele vai se fechando no mundo dele. E esse mundo fechado é nocivo, é doentio. E a gente vai adoecer. Tem também pessoas que não têm doenças físicas, mas que são pessoas que apresentam um temperamento, vamos dizer assim, ácido, pessoas azedas, pessoas críticas, pessoas amarguradas. Então ele tem um físico até bom, sabe? Dá para enfrentar muita coisa ainda, mas a cabeça dele e a maneira de encarar as coisas é difícil. Isso também é muito ruim para a criatura, né? Outras têm doenças físicas, né? Mas a mente, como eu falei da minha amiga, é uma mente maravilhosa. Uma mente muito boa. Você conviveu com ela no dia a dia, tem que ver que ela é portadora de uma doença grave. Estava passando um filme, e aí eu liguei para ela, e aí, como é que está? Está em condições de sair? E ela disse, estou, vamos assistir um filme, embora, que hora, que dia? E veio. E a gente se encontrou aqui no Recife, no Shopping Recife, e assistimos o filme. Terminou o filme e levei ela lá para casa. Vamos fazer um lanche lá em casa, para ele poder conversar mais, tudinho. Vamos lá para casa. Aí eu pergunto, como é que está a situação daqui? Tem condições de você ir na piscina comigo? E ela disse, agora eu não posso, porque minha imunidade está muito baixa. Mas assim que melhorar, eu te aviso. Melhorou, eu aviso. Vem-se embora aqui para a piscina. Vamos tomar um banhozinho de piscina. Vamos tomar um banhozinho de sol aqui, na medida, né? Tudo controlado direitinho. Ela encara. E um otimismo, e uma alegria, uma vontade de viver impressionante. Ela, impressionante. É uma pessoa que eu convivo assim, e é uma lição de vida para mim, porque eu também, como já sabe aqui, eu vivenciei o câncer também. Eu passei 1 ano e meio de tratamento e tive metástase. Então foi uma situação muito grave. E no começo eu chorava muito, até eu receber um alerta. Que isso, você está chorando demais. Porque para tudo que eu olhava, eu olhava com aquele, eu tinha aquele olhar de despedida. E quando eu descobri que estava com metástase, com suspeita nos pulmões e nos rins também, que já estava a situação bem avançada quando eu descobri a doença, e hoje eu estou aqui contando a história. Porque eu virei a chave.
eu comecei a modificar a maneira de encarar a doença. A coisa mudou completamente. Passei a ser exemplo na clínica onde eu me tratava, onde eu fazia tratamento, né? Então, envelhecer bem é atitude, é você adquirir ou desenvolver cada vez mais hábitos saudáveis de vida, né? Então, temos que pensar também nas casas adaptadas, né? Na minha casa, na casa da minha mãe desencarnou, tá, com 5 meses, com 89 anos, já com a debilidade, assim, a coordenação motora e tudo já estava comprometida, precisava de andador, precisava de cadeira de roda, cadeira de banho, a cama dela teve que ser adaptada, tudo a gente teve que começar a adaptar tudo, transformar o banheiro, modificar o banheiro, tudinho, para ela poder ter acessibilidade. Com 89 anos. E a gente teve que adaptar tudo. Graças a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo. Cada vez mais a gente se juntava, se cotizava e comprava equipamento mais moderno, coisa assim, para ela ter uma qualidade de vida melhor. Né? Melhor. Na década de 50, a expectativa de vida era de 43 anos. Hoje a expectativa de vida é em torno de 73, 75. Mas será que a realidade é essa? Será? Hoje a gente vê que a realidade é... A gente vê exemplos de criaturas chegando a uma idade bem mais avançada, né? A gente vê isso. Então, quando a OMS enfatiza sobre a importância do lado espiritual, porque eles percebem o quanto é importante a pessoa ter fé, né? Ter fé para enfrentar as adversidades. E quando a gente sabe que nós somos imortais, e com essa fé, a gente cria força e coragem para viver o dia a dia da gente, né? E também ter objetivo na vida. Tem pessoas que já planejam na sua aposentadoria, né? Planeja, quando eu me aposentar, eu não quero fazer mais nada. Eu gosto muito de pescar, mas eu gosto muito de pescar, e aí eu vou tirar meu tempo assim para me dedicar à pescaria. Será que isso é um planejamento bom, saudável? A pessoa não querer fazer mais nada e viver para pescaria. O estudo diz que em 6 anos, as pessoas que se aposentam e escolhem não querer fazer mais nada na vida, com 6 anos essas pessoas morrem. Tá vendo como é a situação? Morrem. Leon Denis, ele diz: o envelhecimento é o preâmbulo da morte, iniciar o processo de espiritualização e desmaterialização. E é importante também a gente educar-se para a morte. Vocês já viram que dificilmente a gente fala sobre a morte com as crianças, como que criança não morresse. E a morte pode acontecer em qualquer estágio da vida da gente. Qualquer estágio da vida da gente. Eu assisti um filme, e esse filme eu assisti por mais de 5 vezes. Fases diferentes da minha vida, mas eu assisti esse filme mais de 5 vezes. E é um filme que eu não esqueci. Chama-se A Casa dos Espíritos. Esse filme, A Casa dos Espíritos, ele é maravilhoso. Então, entre as cenas, mostra uma cena da avó, que ela sabia que estava perto dela partir, ela era a pessoa que via os espíritos. Então, ela tinha premonição, ela via certos acidentes, ela via as mortes quando ia acontecer, ela via algumas cenas assim, né? E ela pega a neta dela, e foi uma época de Natal, ela estava com a neta na sala, e a neta estava ajudando ela a decorar o pinheiro de Natal. Estava na sala, né? Aquela árvore de Natal linda na sala. E ela com a netinha dela lá, ajudando a colocar as coisas. Quando ela sobe assim, que vai botar na parte mais alta, ela sente aquele mal-estar. E aí ela sente que... Ou seja, meu momento está chegando.
Aí ela se recolhe e a criança junto dela, e ela conversa com a criança, ela desencarna suavemente, naturalmente, conversando com a criança não grita, não chora, não esperneia, não se exaspera, porque encarou com a naturalidade com que a avó enfrentava a situação. O avô e a mãe da criança tinham ido no comércio para comprar alguns presentes que ainda estavam faltando para a noite de Natal. Nisso, a avó desencarna, a criança junto. Quando o avô chega e a mãe da criança, que era filho deles, do casal, da avó e do avô, que descobre que a mãe tinha desencarnado, eles entram num desespero terrível. Ele pega a bengala dele e começa a quebrar os objetos, revoltados. Como que diz, como é que numa noite de Natal Deus permite levar a minha mulher? Permite a gente passar por um sofrimento desse. Ele não fala isso, mas pela a forma como ele encara aquela morte naquela noite ali, e a criança fica só olhando para eles assim, como quem diz, vovó também. Por que esse desespero todo? Por que a gente não se educa para a morte? Por que a gente não se educa essa parte espiritual que a gente precisa dessa espiritualização de que nós iremos retornar à verdadeira pátria, que é a pátria do Espírito? Que aqui fica apenas um corpo de carne, esse que vai ser enterrado. Nada mais além do que isso. E quando ele fala aqui da importância desse, que ele diz, Leon Denis diz que o envelhecimento é o preâmbulo da morte, para iniciar esse processo de espiritualização, porque a gente muitas vezes vive como se não existisse um amanhã. O apego é tão grande às coisas que a gente faz questão de tudo. Questão de imóvel, questão é briga em família, é confusão, olha, o escarcéu, como se a gente fosse levar aquilo para o túmulo com a gente, e não leva nada. Nada a gente leva, nada, tudo fica materialmente, fisicamente, tudo fica aqui. Então a gente tem que realmente pensar nisso. Quais são os valores que eu estou dando para mim, a importância para mim e para os meus familiares, para as pessoas. Ter as coisas materiais é muito bom, é importante, você ter mais qualidade de vida, ter mais conforto, legal, saudável, tudo bem. Mas se apegar a isso e deixar de viver ou criando transtornos e problemas e apego com relação a isso, que não é bom, não é saudável, né? E também a gente vê o seguinte, que o Espiritismo ele nos esclarece que a gente tem que procurar viver bem a vida em cada fase, como eu já tinha falado antes, né? Tem pessoas idosas querendo ser jovem, tem gente que diz assim, mas eu não vivi tal fase, vou viver agora. A fase já passou. Então vamos viver a fase atual. Então tem pessoas que se vestem, né, de uma forma que às vezes se torna até ridículo. Tem homens que até o cabelo fica ridículo porque ele não aceita perder o cabelo, não aceita isso, não aceita a aparência, como também tem mulheres que não aceitam certas aparências, né? A gente vai fazer uma foto da pessoa, eita, olha, não tem de perto não, porque eu não gosto de foto de perto não, só tem de longe, viu? Para não aparecer. Se não tiver um filtro, não usa, não divulga aquela foto, usando os filtros. Teve até uma campanha recente, né, das pessoas postarem fotos sem filtro, para você começar a enfrentar a sua realidade. Claro que quem pode, quem quer, e que não tem nada demais fazer os seus procedimentos, seus regimes. Tudo bem, isso é um problema de cada um. Isso é um problema de cada um. Precisa fazer plástica, quer fazer plástica, pode, quer, faça, não tem problema. A doutrina não é contra as tecnologias. Você tem que se sentir bem. Os pacientes de gastroplastia, a própria lei é a favor dele de fazer quantas plásticas forem necessárias para tirar os excessos de pele, para que ele se sinta bem. Eu sou paciente de gastroplastia. Fiz há 20 anos atrás. E passei por todos esses procedimentos de correção. E excesso tiram. E qual o problema nisso? Nenhum.
Nenhum. Se você vai viver bem, vai viver melhor, emocionalmente, espiritualmente, ótimo, beleza. Agora, se aceite do jeito que você é, se ame. Tem pessoas que têm dificuldade até de enfrentar uma academia porque tem vergonha do seu corpo. Que é isso, gente? Você deixa de cuidar de você com vergonha, cada sua vaidade, o excesso de vaidade. Quem quiser olhar aqui, olha, qual o problema? Tudo bem, daí. Eu devo nada a ninguém, quem está pagando minha academia sou eu. Qual o problema? Enfrentar a vida e enfrentar a realidade. Né? Viver não em função dos outros, nem das aparências, mas sim do que você realmente você é. Então, trabalhar essa autoestima, precisa melhorar a autoestima da gente. Isso é muito importante, né? E no exercício do desprendimento, a gente parar para pensar, né? O que é que eu vou levar, o que é que eu vou deixar quando eu partir? E aí? Tem gente que briga em casa por conta de um travesseiro. Ah, meu travesseiro ninguém dorme nele, não. Sei que vocês não são assim, que vocês são espíritos evoluídos, né? Na mesa, ninguém briga por lugar. Esse lugar é meu, só senta aqui. Não, mas pode sentar em outro canto, você sabe, o local aqui é meu. Essa xícara é minha, não sabe que essa xícara é minha? E o lugar na cama? Eita, eu só durmo no lugar tal e você tem que dormir, não troca de lugar. Se a pessoa deitar no... Bom, vai pro teu lado, para esse lado aqui é meu. E aí ele fica com essas picuinhas, fica com briga, fica com... Sabe? Criando dificuldade dentro de casa. Meu Deus, que problema. Não é? Criando problema que não existe. Por conta desses apegos que nós desenvolvemos. É apego, tem gente que é apego tão grande pela roupa, que se... como é que se diz? O empregado, a empregada destruir, ou queimar, ou sujar, ou, sei lá, danificar. Ai, meu Deus do céu, parece que o mundo se acabou, porque aquela peça de roupa foi danificada na hora da lavagem. Então, vamos repensar, não é, nos valores da gente e viver melhor, não é, com menos picuinha, para não se tornar aqueles velhos ácidos, azedos, que ninguém não quer visitar, não quer nem ver, né? O idoso, antigamente, era fonte de sabedoria. Será que hoje continua sendo? Será que a gente valoriza o idoso como sendo fonte de sabedoria? Ou, não, posso falar, tá velho, ai, só diz besteira. É antiquado. Só fala do tempo dele. E não sei o que, e despreza. Olha, nas tribos indígenas, ainda hoje, né, graças a Deus, quando morre um idoso, eles choram, eles sofrem, eles penam, porque perderam um grande líder, perderam porque os idosos nas tribos são aquelas pessoas que aconselham, são ouvidos, são escutados, porque eles dão valor à voz da experiência. E a gente diz que eles são o quê? Atrasados, né? Não são atrasados não, gente. Muitos espíritos ali são... Sabe, tem valores pela natureza, amor, desenvolve afetos, que muitas vezes ainda aqui se diz, sabe, civilizado, a gente muitas vezes age feito certos animais. Feito certos animais. Então nas tribos eles valorizam muito isso, né? E hoje nós temos também o Novembro Azul, não é? A gente estava falando das cores antes, o Novembro Azul. Para que isso? Uma campanha do Outubro Rosa, para alertar contra o câncer de mama, que foi o que eu tive, que ainda é um índice muito alto de mortalidade feminina, e o câncer de próstata é o grande vilão dos homens. Então, quanto mais cedo a gente fizer o check-up, a gente detectar, fazer o homem precisa fazer pelo menos o PSA. O que é o PSA, gente? O exame de sangue, que vê uma taxa. Então, dependendo dessa taxa, a gente vai pedir outros exames complementares. Tem exames que são desagradáveis, que são um pouquinho mais... Tem. Como a gente também tem. Quer ver um exame chato da gente? Da mulher? Mamografia. Mamografia machuca, maltrata, dói para fazer, porque aqueles, sabe, botar a mama ali, aperta até não aguentar, para poder conseguir pegar uma imagem boa. Aí acha pouco, aí bota a máquina de outra posição para pegar um outro ângulo, aperta de novo. É desagradável, mas é necessário a gente fazer.
é necessário a gente fazer. Hoje o exame de mama se faz pedindo, os médicos hoje pedem prolongamento axilar para pegar a parte da axila. E na época, quando eu tive, não existia esse exame e o câncer começou pela axila. No meu caso, da axila passou para a mama, da mama daí ia passar para os pulmões e rins. Então, onde começou não foi detectado. O exame não foi mais abrangente. Na época, estava com 19 anos que eu tive o câncer de mama. Hoje, já é obrigatório fazer com prolongamento axilar. Por conta dos índices dos cânceres de mama que começou na axila. Veja, eu tive que fazer o esvaziamento axilar, que é tirar todas as glândulas da axila. Tirei tudo e aí a gente fica com linfedema. Fica com a sequela no braço. No meu caso, fiquei no braço, o braço é mais inchado, porque não tem as glândulas para fazer a drenagem mecânica natural que todos nós temos. Uma sequela para poder me livrar do câncer de um dos tumores que estava localizado nessa região. Graças a Deus consegui tirar e trazer a cura, né? Outra coisa também que ele diz aqui é ter cuidado com a saúde cardiovascular, porque também um índice muito grande de morte entre os idosos é através do coração. Doenças cardiovasculares. Então, a gente não ir para a academia, não fazer atividades por conta própria, sem antes fazer uma avaliação médica, uma avaliação cardiológica, fazer uma esteira, fazer um mapa, fazer um Doppler, fazer o que for necessário para fazer um check-up para você realmente ter controle e cuidado com a sua saúde, não é? Porque é uma vida mais longa, né? Uma vez eu tive uma dor no peito fina, mas tão grande, eu estava trabalhando, saí de uma reunião e iria para um ambiente, e cheguei nesse ambiente e eu não conseguia falar direito com as pessoas. E eu senti aquela dor fina no peito, assim, uma pontada. Quando eu respirava mais fundo, aquela pontada, eu parava de respirar. Só sei que eu fui para casa, sem dizer nada. Quando foi 11 horas da noite, meu quadro se agravou e eu fui para o hospital. Quando cheguei no hospital, fui para a UTI. Eu estava tendo uma embolia pulmonar. É uma doença gravíssima e que mata. E eu demorei muitas horas para ir. Quase não parti porque não foi o momento, não foi o dia. Mas conheço conhecia aqui uma médica minha que teve uma embolia, não deu tempo para chegar no hospital. A embolia pulmonar. Então é uma doença grave que mata. Então sentiu o desconforto? Não fique fazendo menos caso, não. Procure uma assistência médica, procure ajuda, porque quanto mais cedo ser diagnosticado, mais chance tem de sobrevida, né? Como o processo de envelhecer influencia no processo de evolução do espírito? Olha, se eu não aceito envelhecer, se eu me revolto, eu me lembrei de um amigo nosso, de uma outra casa espírita que eu frequentava, e ele frequentava a casa esporadicamente. A esposa dele era trabalhadora, mas ele ia esporadicamente. E ele, no fim, assim, na velhice, ele entrou num quadro de depressão, de tristeza, alimentou essa ida, não buscou ajuda, e aí ele, infelizmente, ele tirou a sua própria vida. Então nós ficamos assim, com, sabe, uma dor dentro da gente. Como é que a pessoa já na velhice, já no final da sua vida, desiste de viver? Faltando tão pouco para completar aquela existência e a pessoa desistir da sua vida. Foi uma dor muito grande para a gente. Ele era músico da orquestra municipal da cidade de Recife. E ele desistiu de viver. Infelizmente, né? Fazer o quê? Então, a gente tem que aprender também a enfrentar perdas e enfrentar desafios. Porque quando a gente se acovarda, a coisa dificulta mais ainda. Porque tem gente que diz assim, se eu tiver câncer, Deus me livre, viu? Porque se eu tiver, eu não vou fazer essa quimioterapia não. Eu não vou fazer essa radioterapia não. E passar por isso aí tudinho, porque a quimioterapia é terrível, viu? É terrível. É terrível. Então, é uma bomba que a gente toma assim, né? Mas é o que a gente quer.
Então, se é o que a gente tem, vamos fazer uso do que a medicina dispõe no momento, né? Sem se acovardar, né? Tem também a maternidade tardia. Tem pessoas que não querem ter filho cedo, aí querem ter ou decidem ter mais tarde, né? Então são novos desafios também, porque uma pessoa com 45 anos, né, que vai ter criança dentro de casa, vai passar muitas noites sem fato, sem conseguir dormir direito. É uma fase. E a gente não está mais com tanta vitalidade assim. A gente não aguenta essa noitada, não aguenta mais não sei o quê. E aí vem o desgaste. E é um desafio para a paciência, para a tolerância, para tudo. Para tudo, sabe? Acompanhar o desenvolvimento, acompanhar as brincadeiras, tudo. Então a gente diz assim, poxa, tudo tem a fase certa, né? A fase certa é aquela que a gente determina para a gente. Então a gente amadurecer, se a sua fase acha que é essa certa, tudo bem, é um desafio para você. Força, né? Consegue superar, né? Então o corpo envelhece, será que o espírito também envelhece? E aí? Será que o espírito envelhece junto com o corpo? Será que eu, espírito, tenho a mesma idade ou aparente ter a mesma idade cronológica, física? E aí? O espírito envelhece ou não envelhece? Quem envelhece é o corpo físico, o espírito não envelhece. O espírito amadurece. Essa é uma grande verdade. Olha que felicidade. Olha, que felicidade. A gente não fica velho lá do outro lado, gente. É só aqui, né? Então a velhice é só do corpo físico, a dificuldade de caminhar. A gente percebe que a gente não consegue mais correr da forma como corria antes. Os passos se tornam mais curtos, né? Tudo. A gente percebe a diferença no físico da gente. É normal, é natural. Lá em casa eu digo para minha filha, para o meu neto, ó, vocês têm um idoso dentro de casa. Idoso o quê, mãe? Tu tá idosa? Sou idosa sim. Sou idosa, olha, cuidado. Aí essa semana ela fez uma mudança na cozinha e na despensa para botar as coisas que eu mais uso, mais acessíveis. É um respeito à idade. Porque ela via a dificuldade que eu tinha para me abaixar, e hoje eu faço musculação e natação. Mas a dificuldade para pegar certas coisas era lá embaixo. Eu disse, gente, isso aqui não é para mim não. Pega um banquinho. O banquinho é o quê? Perigoso, né? Você senta no banquinho e o banquinho virar e você cair. Subir em escada eu não subo mais. Nem com gente tem que ter, eu não subo mais. Isso não me pertence mais. Se tiver alguma coisa no alto, eu espero ter alguém dentro de casa para acessar para mim. Eu não faço mais isso. Então a gente tem que aprender que tem certos limites, tem mesmo. Né? Então tem que respeitar isso aí, tá certo? Hoje nós vemos que tem criaturas, tem pessoas que estão enfrentando os bancos da universidade presencial ou EAD com 70 anos, com 91 anos. Nós vimos ontem uma reportagem de uma mulher que está na faculdade, entrou agora na faculdade com 91 anos, fazendo nutrição. Gente, ele diz assim, que coragem, que disposição. Muitas vezes a gente sabe, não quero estudar mais não, já estudei tudo que eu tinha que estudar. Eu já, né? Quer ver um grande desafio para mim? Aprender um instrumento. Aí entrei no conservatório estudar violino. É difícil? Não, não é difícil não. Requer o quê? Dedicação. Comprometimento. E aprender. Eu nunca nem tinha pego no instrumento. Hoje eu toco umas 10 músicas. Sou aluna, estou aprendendo. Exercício. Fazer palestra, vamos lá. Exercício, exercitar a mente da gente. E outros trabalhos manuais que eu estou desenvolvendo cada vez mais. Desde criança que eu fazia, não é agora não, desde criança, né? Pessoas que também com uma certa idade e não querem mais dirigir, ou então quando dirige ou vai renovar a habilitação, a família diz, não tire mais não, você vai dirigir mais não, não, o carro agora é meu, você agora, se precisar, eu que lhe levo para os cantos. Gente, que é isso? Que é isso? A gente podar a pessoa que ainda tem condições de fazer as coisas, e a gente se tornar sabe, tirando a pessoa da sua vivência, dos seus trabalhos, das suas coisas. A pessoa ainda tem condições, mas a gente se torna fiscal e olha lá, sabe? Limitando a pessoa. Eu tenho uma vizinha lá que a família dela nunca mais ela dirija.
Ela está com 78 anos e dirige bem. Eu já saí com ela no carro diversas vezes e ela dirige bem, muito bem, por sinal. Mas tomar essa decisão por ela, e ela está abatida dentro de casa, ela está com as limitações, está triste, ela não é mais a mesma pessoa, que era uma pessoa que pegava o carro e ia para tudo que é canto, tudo que é canto. Mas não tem o direito de fazer isso. Veja, Ari Fontoura renovou a habilitação dele agora, 92 anos. Renovou a habilitação e tudo. Divaldo Pereira Franco está com 97 anos, lúcido, estuda e fala melhor do que qualquer um de nós aqui. Tem uma memória impressionante. 97 anos, gente, olha só que exemplo pra gente, não é? Então o espírito não tem idade, o espírito é imortal, não tem a mesma idade que nós temos aqui cronológica, né? A qualidade no aproveitamento da vida e do bem-estar interior, que é importante a gente fazer algo e o familiar, a gente respeitar isso aí, né? Envelhecer é bom. Tem gente que diz que não quer envelhecer, não quer ficar velhinho. Eu escuto isso de algumas pessoas que eu conheço. Ai, eu queria morrer antes. Ai, eu não quero dar trabalho para ninguém. A desculpa é essa. Eu não quero dar trabalho para ninguém. Bom, cada um de nós é bom a gente saber disso. Antes da gente reencarnar, nós participamos de um planejamento reencarnatório. E esse planejamento reencarnatório, cada um, com esse planejamento, um exemplo, posso vir com 50 anos, outro com 30, outro com 20, outro com 70, outro com 80. Então, esse planejamento, com essa idade mais ou menos estimada para o espírito, nós adquirimos ou recebemos a nossa energia vital, a nossa vitalidade para viver esse planejamento aqui. Aí o que é que acontece? Eu começo a não me alimentar bem, a não dormir bem, a noitadas, a ficar com televisão, virar a noite pelo dia, minha qualidade de vida. Então eu vou o quê? Minando essas minhas energias. Eu vou chegar a uma certa idade com menos vitalidade cada vez mais. Então, muitas pessoas retornam ao plano espiritual devendo hora, porque se anteciparam. Tem gente que se preocupa de uma maneira tal, se envolve de uma maneira tal com as dificuldades, com os problemas, que então eu não consigo dormir. Ai, eu não consigo me fazer igual, eu não consigo, não sei, eu não consigo comer. Ai, quando eu estou muito nervosa, muito aperreada, eu não como. Ah, quando eu estou muito nervosa, eu vou fumar. Ah, eu vou beber, eu vou não sei o que para desaparecer. E com isso a gente vai minando esse fluido vital. E a gente vai sobrecarregando o nosso corpo e vai diminuindo o tempo de vida aqui. Então, muitas vezes retornamos como sendo espíritas suicidas indiretos, que é aquele que não promoveu a sua morte, ele não planejou diretamente, mas boicotou uma medicação, boicotou uma dieta, boicotou um exercício, boicotou as noites, fez coisas indevidas, e com isso ele foi minando as suas forças e as suas energias. Está na hora de terminar, né? Bom, tinha mais coisa para falar e depois a gente se aprofunda mais. Então, na velhice a gente deve evitar sentimentos de depressão, deve evitar melancolia, inferioridade, deve evitar o isolamento social, perturbação, né? Sentimento de culpa, arrependimento e medo. O velho alimenta muito medo de viver, medo de sair, o medo disso, medo de se relacionar, medo das pessoas, medo do filho, medo do neto, medo da empregada, medo de tudo, medo da sociedade, medo da violência. Então é algo que isso é muito ruim para a velhice, né? E com o Espiritismo a gente aprende o quê? Que a gente tem que desenvolver cada vez mais a esperança, a fé, ter sempre sempre planos, ser otimista, desenvolver e trabalhar sempre a paz, ter tranquilidade, estado de ânimo, sempre procurar ter um estado de ânimo elevado, ter serenidade e procurar ter autonomia do espírito. Porque é uma coisa que faz muita gente sofrer, é a gente não ter mais autonomia nem vida própria. Trabalhemos para que a gente tenha uma vida bem longa
e que a gente tenha muita autonomia, que a gente possa ir e vir a hora e quando a gente quiser, que a gente possa desenvolver os projetos que a gente tenha vontade, sempre é tempo. Mesmo que você não desenvolva uma profissão, que você tardiamente entrou na faculdade, mas esse conhecimento vai ficar adquirido, vai ficar guardado para a próxima, que seja como um garoto prodígio, com conhecimento adquirido. Que Deus nos abençoe, muita paz, muita felicidade e muita saúde para todos nós.